E após o ministro Alexandre de Moraes concluir o voto dele no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o senador, fez uma entrevista coletiva para criticar a decisão. Quem acompanhou essa coletiva, essa entrevista, foi a Vitória Abel, que chega agora no Jornal Jovem Pan, diretamente de Brasília, vai nos explicar qual foi a principal crítica de Flávio Bolsonaro contra o julgamento de seu pai na decisão de Alexandre de Moraes. Boa noite, Vitória, bem-vinda. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o senador Flávio Bolsonaro, que estava ao lado também de outros senadores e deputados de oposição que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que não só o voto em si de Alexandre de Moraes, mas os gestos dele, a forma como ele disse, mostram exatamente que Alexandre de Moraes teria uma postura alinhada à esquerda e, portanto, que esse julgamento seria um julgamento político. Flávio Bolsonaro reiterou que Alexandre de Moraes estaria ali, de certa forma, participando de uma farsa, de um julgamento que ele chama de ficção. Vamos ouvir um trecho. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então, a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E Flávio Bolsonaro também lembrou de uma acusação que o ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, tem feito contra o ministro, dizendo que o ministro teria feito fraudes processuais em outros processos, inclusive em um processo envolvendo empresários em 2022. E ele teria, de acordo com o Eduardo Tagliaferro, o ministro teria primeiro ordenado uma busca e apreensão e depois fundamentado essa decisão com a ajuda, pedindo a ajuda de Tagliaferro. E para Flávio Bolsonaro, essa acusação desse ex-assessor pode, inclusive, também ser utilizada como uma forma de justificar que Alexandre de Moraes faz as suas decisões e depois faz a fundamentação de seus processos. Vamos ouvir um trecho. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, em que o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Flávio Bolsonaro, inclusive, nessa entrevista coletiva, nesse pronunciamento, mostrou um documento que seria um laudo, uma perícia que provaria que Alexandre de Moraes teria pedido essa fundamentação depois de fazer a decisão, de acordo com Flávio Bolsonaro. Nelson. Muito obrigado, Vitória Abel, ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu já chamar os nossos comentaristas. Vou começar do fim para o começo agora com o Túlio Nassa, em relação a essa acusação que visa descredibilizar a lisura do processo penal, a credibilidade do ministro relator, Alexandre de Moraes, com as denúncias que são feitas pelo seu ex-assessor, o Tagliaferro. Quero sua análise, Túlio Nassa.
Olha, Koba, na verdade, essa é uma acusação mais política do que jurídica, porque ela está fora do mundo dos autos, né? E eu vou lembrar que Otto von Bismarck, que dizia que a política é a arte do possível. Veja só, Flávio Bolsonaro está no seu papel. Ele sabe que a condenação é iminente e inevitável e, portanto, como eu disse anteriormente, ele quer prolongar os efeitos desse julgamento, tornando Jair Bolsonaro uma espécie de vítima, né? Uma espécie de mártir, para que possa fazer pressão em relação ao PL da anistia. Então, o seu jogo político nesse momento, já sabendo, antevendo um resultado, qual é? O de descredibilizar Alexandre de Moraes, o de tornar Jair Bolsonaro cada vez mais vítima. Essa acusação específica já foi dita por Alexandre de Moraes e deve acontecer dessa maneira, será objeto de um inquérito paralelo, um inquérito que não tem a ver exatamente com o núcleo, com o cerne dos fatos que estão sendo julgados. Essa questão sobre os empresários, se houve ou não uma decisão retroativa, será objeto de uma outra ação e não interferirá neste julgamento. E, portanto, Flávio Bolsonaro, evidentemente, usa da arte do possível. O que é o possível? Descredibilizar politicamente o julgamento, porque a gente sabe que vai ter um terceiro tempo, um terceiro turno, que é o PL da anistia. Opinião também, Dora Kramer, isso se assemelha muito com tudo que aconteceu lá na Operação Lava Jato, né? Vazamento de mensagens, acusações, a questão da suspeição do magistrado. Você acredita que a família Bolsonaro, principalmente, esteja tentando seguir os mesmos caminhos? É mais ou menos, porque é o seguinte, não é o Flávio Bolsonaro que vai consignar se tem consistência ou não o voto desse ou daquele ministro. O que vai corroborar ou não a consistência do voto do ministro relator são os outros votos, se vão seguir ou se não vão seguir, e a argumentação deles. O fato do Flávio Bolsonaro ficar fazendo acusações disso e daquilo, não extingue, não faz desaparecer o que está sendo contado na corte, do que se trata, fatos esses, e muitos deles a gente viu acontecer. Não depende de perícia da Polícia Federal, não depende do encadeamento de fatos, nós vimos acontecer muitos dos fatos, nós vimos explosão de imposto de gasolina, nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro, nós vimos as reiteradas ameaças do então presidente Jair Bolsonaro de não cumprir, um chefe de Estado incitando as pessoas a não cumprir decisões da justiça, nós vimos aquela reunião de embaixadores, enfim, e nada disso. Flávio Bolsonaro pode falar o que ele quiser, mas nada do que ele diga vai apagar os fatos que estão sendo relatados e julgados no tribunal. Agora a gente viu essa manifestação, essa entrevista, Dora, sendo feita logo após o voto do ministro Alexandre de Moraes. É claro que é o filho do ex-presidente, é o filho do réu, mas eu quero entender de uma maneira mais geral, mais ampla, como é que o mundo político reage ao início do julgamento com condenação? Olha, não reage porque isso era esperado, não tem uma reação assim genuína, porque não é surpresa para ninguém. Então, quem disser que está surpreso, ou estava morando em Marte, ou então está mentindo, porque isso não é surpresa. O que o mundo político faz é se mexer. Tanto que o mundo político do campo do ex-presidente Jair Bolsonaro já se mexeu, já está se mexendo, fazendo essa ofensiva em cima do projeto de anistia. E agora um pouco calmo, porque vou esperar acabar o julgamento, que acaba sexta-feira, e aí na semana que vem tudo recomeça. E o governo ali, naquela coisa, né? O presidente Lula aconselhando os ministros a não falarem, o PT também não falar, que é para não parecer que estão induzindo o tribunal a decidir isso e aquilo, como se o PT fosse induzir o tribunal a fazer qualquer coisa. Nem o PT, nem o Donald Trump, nem o Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, nem ninguém. O que está acontecendo no tribunal pertence ao tribunal. Então, eu acho que o mundo político mesmo, Kobayashi, a gente vai ver, terminado o julgamento, diante de tudo que se passou, vão se mexer daquele jeito. A oposição dizendo que houve perseguição, vingança, Bolsonaro é vítima, e aludindo a uma rebelião popular que não vai acontecer, e os governistas dizendo que foi isso mesmo, muito bem feito, tem que ir para a cadeia, e aí vamos ver
que acontece, o que disso a gente tira de realmente consistente para o Brasil, para a vida das pessoas, né? Mas é uma coisa que a gente vai ver só depois do fim do julgamento. O mundo, o Brasil hoje está tomado por esse assunto, que é o julgamento.